Muito bem, então, aula de número 11 de resíduos sólidos, nós vamos continuar falando sobre o licenciamento ambiental. Segunda parte dessa aula, tá? E já começando. Então, nós compreendemos na aula passada alguns conceitos básicos sobre licenciamento ambiental, né? E as considerações que nós fizemos ali para compreender um pouquinho melhor esse conceito. Também da sequência de fases escritas sumariamente no quadro 1, sobre o que é necessário realizar para a obtenção do licença ambiental. Então, nesse quadro 1 aqui, ó, eu tenho a licença, está falando aqui sobre licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tá? Então, são três tipos de licença relacionadas aí ao licenciamento ambiental. Então, qual é o objetivo da licença? Vamos falar uma por uma rapidinho aqui. De empreendimentos diversos. A licença prévia, ela autoriza o início do planejamento. A licença de instalação, ela autoriza o início das obras de construção para o estabelecimento das instalações da infraestrutura. E a licença de operação, ela autoriza o funcionamento objetivo da obra. Prédios, pontes, estradas, né? Onde vai ser realizado esse empreendimento. O objetivo da licença de atividades ou serviços. Então, a licença prévia, ela autoriza o início do planejamento também. A licença de instalação autoriza o início das obras de construção necessárias para estabelecimento da atividade ou de serviço. E a licença de operação, o início da operação de atividade de serviço, nessas atividades aí relacionadas a serviços, né? Em localidades que vão precisar desses licenciamentos aí. Bom, a licença prévia é a primeira etapa, né? Requerida na fase preliminar da atividade, como a gente viu no quadro anterior. Nessa etapa, são avaliadas a localização, a viabilidade ambiental do requerente e também se estabelece os requisitos básicos e condições obrigatórias que precisam ser atendidos nas proximidades, ou melhor, nas próximas etapas da implementação desse empreendimento aí, né? É importante levantar e avaliar aspectos ambientais e sociais prováveis do empreendimento nesse momento, além de incluir a comunidade na tomada de decisão final. Então, para ter a licença prévia, né, ambiental, precisa ter um estudo, né, da região, dessa localidade, sobre os possíveis aspectos de impactos ambientais ou também até impactos sociais que vai ter esse empreendimento, e além de consultar a comunidade como fator importante na tomada de decisão para se estabelecer ou não esse empreendimento. Vale ressaltar que qualquer planejamento realizado antes da licença prévia é suscetível de alteração, tá? Então, a qualquer momento pode alterar ali os fatores. Podemos considerar que a licença prévia desempenha um papel de maior importância dentro do licenciamento ambiental em relação às demais licenças. Por quê? Porque ela é a primeira, né? Então, na primeira, você faz todo o estudo, é feito, né, todo o estudo, toda a consulta com os envolvidos nisso daí, e a partir disso vai se estabelecendo as outras licenças. Pois é nessa fase que se levantam as consequências de implantação da operação, do empreendimento e até mesmo sua localização. Para muitos autores, essa fase equivocada pode ser uma grande tragédia a médio ou a longo prazo. Ou seja, se você começou errado ali, né, ou não se atentou para aspectos importantes desse empreendimento, então pode ser que lá no futuro existam problemas de difícil solução, né? Apesar dessa fase inicial, busca-se a licença de instalação. Então, é a segunda etapa, né? Que autoriza a implantação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações que foram definidas na licença prévia aprovada, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Então, aqui na instalação,
Beleza, agora a licença prévia já foi feito todo o estudo, agora vamos para a parte de instalação desse empreendimento, né? Com essa segunda licença concedida, a próxima a ser solicitada é a licença de operação, tá? Que, após verificar a conformidade do que foi solicitado nas licenças prévias e de instalação, autorizará agora o início das atividades, né, licenciadas e o funcionamento dos seus equipamentos de controle de poluição. Então, beleza, agora já instalamos o empreendimento, certo? Depois de instalado o empreendimento, agora vai começar a funcionar. Essa é a licença de operação, tá? Então, é um desenvolvimento, né, passo a passo de licenciamento a partir do meio ambiente. Então, perceba que não é só porque a pessoa tem lá o licenciamento prévio que já está tudo liberado para ele começar a funcionar. E já para começar a instalar esse empreendimento. Então, tem que ter todos os, o passo a passo, né, da implementação desse empreendimento, né, com relação à licença ambiental, tá? Um Resumidamente, essas licenças não são difíceis de assimilar, pois o próprio nome direciona quanto à finalidade de cada um. Além das licenças citadas, uma licença ambiental simplificada ou única pode ser concedida pelo órgão ambiental competente para aqueles empreendimentos ou atividades consideradas como menor potencial poluidor, que vai ter uma facilidade maior de conseguir esse licenciamento, né? Se não tiver, é, não for um potencial poluidor. Agora, você sabe informar que tipos de estudos são necessários, que os impactos ambientais sejam identificados e para dar início ao processo de licenciamento ambiental, né? Nesse contexto, ingressamos no âmbito dos estudos ambientais que são definidos de acordo com a resolução do CONAMA de 97, a 237, né? Como quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, servindo de subsídio para a análise da licença requerida, como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo. Então, todos esses planos aí, né? Plano de recuperação de área degradada, análise preliminar de risco. Então, todos esses planos aí, eles, a partir do momento que esse empreendimento ele está em plena atividade, temos que ver agora, né, qual deles vai ser necessário realizar para protocolar na unidade competente, né, a unidade fiscalizadora competente na questão ambiental, tá? Bom, no Brasil, com base na legislação vigente, a obrigação de elaboração do EIA e o RIMA, que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, o que é o EIA? Estudo de Impacto Ambiental. E o RIMA, o RIMA, é o Relatório de Impacto Ambiental. Então, é imposta apenas para algumas atividades como potencial altamente poluidor. Quando existe um alto risco de poluição, é exigido a elaboração desses dois documentos, né? Pelos órgãos licenciadores competentes no processo de licença ambiental. Então, a elaboração do estudo de impacto ambiental e também do relatório. Então, o estudo e o relatório. O estudo é aquele que, a partir dele, se prevêem, né, todos os possíveis impactos ambientais que vão ocorrer naquele empreendimento, e o relatório de impacto ambiental seria os resultados, né, desse potencial poluidor, né, a partir do momento que começa o seu funcionamento. Bom, então o estudo do impacto ambiental, EIA,
É um conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar, quantificar tecnicamente todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras. Então, é justamente o que eu acabei de falar, todo o estudo, toda a abrangência é, de análise feita a partir do possível impacto ambiental que esse empreendimento pode causar é contemplado nesse documento, né, do estudo do impacto ambiental. É interessante que você saiba que esse documento possui informações mais completas em relação ao empreendimento ou atividade que será desenvolvida e, portanto, é sigiloso. Tá? Então, o estudo de impacto ambiental, ele não é público, ele é sigiloso. Tá? Já o relatório de impacto ambiental é de acesso público. Tá? Qualquer, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que necessite, né, pode consultar. E dessa forma, o texto deve ser mais acessível, passível de utilização de recursos que facilitem seu entendimento, como mapas, quadros, gráficos, é um relatório mesmo, né? Mais simplificado e mais intuitivo quanto à sua compreensão, né? De acordo com a resolução do CONAMA de 1986, é necessário que o EIA e o RMA contenham um escopo mínimo que compreenda os seguintes itens. Então, vamos ver aqui o que tem que ter. Olha aqui, ó, diagnóstico ambiental na área de influência de projeto com completa descrição e análise de recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando. O que tem que considerar? Primeiro, a letra A, né? O meio físico, subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos de aptidão de solo, os corpos de água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, né? Depois, letra B, o meio biológico e os ecossistemas naturais. A fauna, a flora, né? Destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente. Só um pouquinho lá, deixa eu permitir a Lília. O meio socioeconômico, o uso da ocupação do solo, os usos das águas e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos, né? E, além de, número 2, né? Isso, e falando aqui do primeiro item, número 1. Número 2, análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, através de identificação, previsão, magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários, permanentes, o grau de reversibilidade, sua propriedade cumulativa e sinérgica, a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Tudo isso relacionado aqui à elaboração do estudo ambiental e do relatório ambiental. Né? 3. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas, os equipamentos de controle do sistema de tratamento de despejo, avaliando a eficiência de cada uma delas. E, por último, a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, os impactos positivos e negativos, indicando os fatores de parâmetros a serem considerados. Tudo isso contemplado lá na resolução do CONAMA. Tá? Então, nesse contexto das exigências legais, para compor o EIA e o RMA, 2 pontos são fundamentais. Primeiro,
o adequado diagnóstico da área, da área influenciada pelo empreendimento e atividade, tá? Então, diagnosticar, estudar essa área, né? Pois ele irá fornecer conhecimento suficiente para embasar a identificação e avaliação dos impactos nos meios físicos, biológicos e socioeconômicos. Beleza. Em segundo, é necessário ter um amplo conhecimento a respeito da mitigação dos impactos ambientais. Então, primeiro, conhece a localidade. Segundo, conhece os possíveis impactos ambientais que esse empreendimento pode ocasionar nessa localidade. Ou seja, o ato de agir ou intervir de alguma forma para remediar, reduzir o impacto ambiental detectado. Em resumo, os planos de mitigação visam reverter danos parciais e minimizar situações de risco. Tá? Ok? Meio que já falei tudo isso. Vamos para um exemplo aqui. Ó. O lixo tóxico é um problema para muitas empresas e está mais próximo do que imaginamos. Lixo tóxico só tem lá em áreas industriais e não sei o quê, né? Não, não é assim. Um exemplo de lixo tóxico é o descarte de pilhas e baterias de forma inadequada, porque elas são produtos tóxicos e podem prejudicar o meio ambiente, né? Ao verificar um solo contaminado por esse tipo de resíduo, algumas medidas imediatas de mitigação podem ser tomadas, tais como: primeira medida, destinação correta dos resíduos especiais por empresa especializada. Então, pilha, por exemplo, né? Se tornou um resíduo, aonde vai ser destinado esse resíduo? Eu não posso colocar ele junto com o resíduo comum, né? Com o resíduo orgânico, e também eu não posso descartar em qualquer lugar. Segundo, as atividades educativas com funcionários para conscientizar sobre o descarte de resíduos. Então, campanhas, né? Fazer campanhas e formações para que tanto os funcionários daquele empreendimento, como também a própria população, ela tenha programas, né, de descarte desse tipo de resíduo, né? E também saiba como tenha consciência de que esse resíduo não pode jogar num lixo comum, por exemplo, né? Terceiro, acompanhamento de análise do solo afetado com base na legislação vigente para verificar se os limites estão aceitáveis. Então, se foi descartado, se não foi descartado, se tem um local adequado para descarte, tem que ter constante análise, né, do solo para que esse tipo de resíduo tóxico ele não chegue a até o lençol freático, por exemplo, né, contaminando toda a água ali. Bom, vamos para mais um exemplo. Uma situação problema agora. Então, primeiro, a descrição da situação problema. Está aqui. Então, visando o processo de licenciamento ambiental para a construção de uma pequena barragem em um município brasileiro, suponha que uma empresa realizou um estudo de impacto ambiental e também um relatório de impacto ambiental com foco no meio físico e detalhou de forma precisa olha aqui, apenas os parâmetros ambientais relacionados a essa temática. Beleza? Após a análise concluída, ela submeteu o estudo ambiental para obter a primeira licença desse procedimento, que é a licença prévia. Então, ela focou os parâmetros ambientais, né? Elaborou
o estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental e solicitou a licença prévia para tentar fazer o empreendimento dela, que seria, né, a instalação de uma pequena barragem. De acordo com os conhecimentos adquiridos nessas aulas, o, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental submetido, né, que foi protocolado, está adequado, vai ser suficiente para que essa empresa, esse empreendimento, né, seja construído? Então vamos ver a resposta disso aqui, ó, a resolução da situação problema. Bom, vimos que para a completa identificação dos impactos ambientais de um determinado empreendimento ou atividade, são necessários os conhecimentos das características e especificidades, somando-os ao meio físico, biótico e socioeconômico. Tá? Isso é o que precisa. Tal amplitude possibilita a identificação prévia de ações com possíveis impactos potenciais para o meio natural, resultante da implantação de um determinado empreendimento ou atividade. Desta forma, podemos assegurar que os documentos protocolados, né, o EIA e o RMA, não atendem aos requisitos básicos para o estudo ambiental e, com certeza, será criticado pelo órgão ambiental competente, que vai pedir para que essa empresa responsável por esse empreendimento realize tudo isso daqui. Faça um estudo sobre os conhecimentos das características da localidade, os meios físicos, como que é a população de fauna e flora, e também o aspecto socioeconômico da população das proximidades, e faça um documento mais abrangente que envolva todos esses aspectos relacionados ao ambiente dessa localidade. Beleza, pessoal?